Nesse pós-pandemia, algo que acho que a gente vem percebendo, que acho que na pandemia ficou, né, muito enraizado a questão das lives, do digital, aula online, enfim, até por questão da restrição que a gente estava vivendo. Mas acho que agora no pós as pessoas querem vivenciar o presencial de outra maneira. Então era tudo presencial, aí a gente passou por um momento que ou era tudo virtual ou não era, e a gente está no momento de se redescobrir. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Farmácia em Edição. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um tema bastante interessante para ser falado. A gente vai falar um pouco dos meandros aí da cardiologia, endocrinologia, como mostrar e falar um pouco de educação médica nessa área. Estou aqui com a Maria. Só lembrando, eu sou Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista. É um prazer estar aqui com vocês. E Maria. Oi, pessoal, doutor. Prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que o nosso papo hoje vai ser bem interessante falar sobre essas duas áreas terapêuticas que são muito importantes, mas trazer um pouco de insights para a tecnologia, como que a gente traz, né, a educação médica de uma maneira um pouco mais, uma abordagem mais interessante e estratégica. Acho que vai ser um papo bem legal para quem está acompanhando. Bacana. E lembrando que você que gosta dos nossos episódios, do nosso podcast, por favor, deixe seu like, curta aí nosso conteúdo, compartilhe nosso canal com os colegas, se inscreva aí no nosso canal e vou te convidar também para se inscrever na nossa newsletter. A gente tem alguns insights interessantes que a gente tira dos episódios e você vai receber em primeira mão isso no seu e-mail. E hoje, para bater esse papo com a gente está aqui com a Esther. A Esther é gerente médica de uma grande indústria farmacêutica. Ela trabalha muito na área de endocrinologia e cardiologia. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, muito obrigada. Eu acho que são duas áreas terapêuticas muito importantes e do cotidiano, né, da nossa sociedade, e poder falar um pouquinho disso conectado com inovação, tecnologia, futuro, né? Acho que vai ser um grande debate. Muito obrigada pelo convite. E Esther, pensando, antes de a gente entrar nesse tema, que é bastante, né, como você já disse, inovador e bem disruptivo, de certa maneira, queria que você contasse como que você chegou até a indústria farmacêutica, como que foi sua trajetória ao longo desse processo e como que você está posicionada hoje no seu dia a dia, no seu trabalho. Acho que é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque não foi fácil, né? A gente olha o hoje e fala, nossa, que legal, mas tem toda uma trajetória por trás, né? Então, eu sou farmacêutica, eu comecei minha faculdade em Santa Catarina, depois terminei ela aqui na Federal de São Paulo, e enquanto ainda estava na faculdade, tive a oportunidade de fazer parte de uma empresa de regulamentação farmacêutica, e no meio da pandemia, a empresa teve outros rumos e eu falei: "Gente, e aí, o que que eu vou fazer?", né. Já tinha terminado o curso de marketing que eu estava fazendo e pensei: "Bom, eu ainda estou terminando farmácia, né", porque fiz a transferência, então atrasou um pouco na validação das matérias. Vou aproveitar a oportunidade e vou tentar um estágio dentro da indústria, que era uma área que eu já queria, né, E já tinha algum certo atuar. contato, né? Porque regulatório tinha proximidade. Exatamente. Quando eu fazia faculdade em Santa Catarina, eu falava: "Nossa, mas aqui é muito mais voltado para análises clínicas, eu gosto da indústria, desse debate". Foi um motivador para eu transferir a faculdade para São Paulo, né, porque aqui é um polo industrial e de oportunidade muito grande. E aí eu falei: "Bom, acho que vou tentar". E tentei. Deu super certo, né, minha entrada como estagiária ainda, e justamente por conta desse background que eu tinha na parte de regulatórios, eu consegui entrar numa vaga específica que tinha aberta, então agradeço hoje imensamente a pessoa que saiu e abriu exatamente a vaga que eu entrei na área médica. E falaram: "Olha, a gente tem uma vaga específica aqui", porque era um processo seletivo grande, né, aqueles processos anuais de estágio, e aí falou: "Ó, participei do processo, mas acho que você tem um perfil para uma vaga que acabou de abrir, acho que faz super sentido". Eu falei: "Área médica?". Eu falei: "Mas que é a área médica, gente? Não conheço, não lembro de ter visto isso na universidade", mas fui com a cara e com a coragem, falei: "Acho que tem um pouco a ver". E aí entrei como estagiária, né, da área médica nessa mesma indústria que eu tô hoje. Passei por várias etapas como analista, coordenadora, eu estava na área de medicamentos isentos de prescrição.
e tive várias oportunidades, né, uma empresa que me proporcionou ter novas experiências mesmo como estagiária ou analista para entender como que é esse funcionamento da área médica, e eu falei: "Gente, eu achava que eu amava regulatórios, mas eu descobri que eu só flertava, o meu negócio mesmo é a área médica". E aí, no final do ano passado, vai fazer um ano mais ou menos, eu decidi fazer um movimento de carreira, que era sair dos medicamentos anti-prescrição e vir para o outro lado, né, do jogo que a gente brinca, que são dos medicamentos prescritivos, né. E aí, desde então, eu tô dentro desse outro lado da indústria e podendo atuar no cenário de endócrino, mais recentemente em cardio. Então tem sido um desafio muito legal, curioso, né, desde que eu entrei até agora, em outubro vão fazer 5 anos que eu estou nessa empresa. Eu brinco que às vezes as pessoas falam: "Nossa, mas foi rápido". Eu falei: "Mas não quer dizer que foi fácil, né". Todo Com o certeza. processo, às vezes, quanto mais rápido, mais doloroso ele é, né, mas vale super a pena. E acho que uma lição que eu tive disso tudo é, a gente acha que gosta de algo, e aí quando a gente vai conhecendo o mundo, a gente descobre que às vezes existe algo que a gente goste mais ainda. Sim. Então todas essas mudanças para mim é um pouco disso, e foi assim que hoje eu cheguei, a estar cuidando dessas 2 áreas terapêuticas. E dá para aprender a gostar do que faz, isso é importante, né? Você fica muitas horas no trabalho, você desgosta daquilo, a coisa não vai. Me conta uma coisa, diferenças aí da área médica para o mercado de OTC e o mercado de prescrição, como é que é essa comunicação? Porque a área de prescrição, a maioria das pessoas que nos ouvem, que trabalham na indústria, trabalham em prescrição e aí conhecem um pouco da área médica, vai fazer comunicado direto com o profissional de saúde. No OTC, como é que isso funciona? Como é que era o seu trabalho lá? Você elaborava campanhas que tinha envolvimento de público direto? Não? Era com farmacêutico, com balconista? Como é que era isso? Eu brinco também que você só conhece o consumo quando você vive o consumo. Qualquer relato que eu der aqui é muito de um ponto de vista pessoal, porque eu acho que todo mundo deveria passar por um momento para falar: "Olha, não, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo", porque são universos diferentes, né. Dentro do consumo, eu acho que a grande diferença é você poder fazer algumas coisas mais direcionado ao paciente, né. Então eu consigo, às vezes, fazer uma comunicação que vai falar direto com esse paciente, que vai falar com o balconista da farmácia, que é super importante dentro dessa cadeia da jornada do paciente como um todo. Mas existem também coisas que são muito similares das 2 áreas, né, tanto da área prescritiva quanto do OTC, que é a qualidade da informação. Então, eu brinco que a área médica é a área que são os guardiões da galáxia do paciente, né. Então, independente de ser OTC ou de ser RX, né, eu acho que é uma área que precisa zelar pela segurança e pela qualidade da informação que vai chegar nesse paciente, seja diretamente por via do OTC, que algumas coisas a gente consegue fazer uma comunicação direta, uma propaganda, uma ativação diferente. Às vezes eu estou falando de suplemento alimentar, então você tem algumas flexibilidades nesse sentido, mas você ainda precisa garantir essa qualidade, essa segurança, seja passando uma mensagem para um profissional de saúde que vai chegar até o paciente no final do E dia, de né. qualquer forma, a mensagem tem que ser referenciada, todo aquele espaço. Sempre. Agora, você sente que tem diferença ou sentiu falta de ferramentas dessa comunicação com o pessoal, sei lá, o balconista, o paciente, na área, de RX é mais fácil, tem mais ferramenta, menos? Como é que você vê isso? Eu acho que isso está muito conectado com um tema que a gente vai trabalhar de inovação, de um olhar diferente. Então, pegando as oportunidades que se tem da flexibilidade de comunicação direta com
a gente chama público leigo, né, então a gente separa entre o profissional da saúde, né, o prescritor, o médico, o farmacêutico, outros profissionais da saúde, claro, e você tem o público leigo, que é o balconista, o paciente, que não possui informação nessa área que a gente está trabalhando. Então, o tom da mensagem, ela é diferente para cada público. E o que a gente vê muito é, às vezes, nós temos oportunidade na área de medicamentos anti-prescrição de falar coisas diferentes da do RX. Porém, eu acho que isso está muito do profissional que está sentado nessa cadeira, de saber aproveitar Do dessa perfil, né, da flexibilidade pessoa. para poder fazer, exatamente. Então, eu acho que a principal ferramenta que diferencia uma área da outra é o profissional que está sentado na cadeira, que vai explorar as oportunidades e entender se tem alguma coisa diferente que a gente pode falar ou não. E claro, conectado com o que está vindo pelo mundo de inovação, de tecnologia, eu imagino que dentro de uma área OTC, né, isento de prescrição, você vai ter um pouco mais de aplicabilidade de algumas coisas do que numa área RX. Mas, de toda forma, talvez o que mude é o público final, né. Então, no OTC, o público final é leigo, então ali eu tenho algumas oportunidades, mas no RX, meu público final é o profissional da saúde. Então, as mesmas ferramentas eu também posso utilizar adaptando o meu perfil de linguagem para cada público. E claro o que você falou, né, é sempre uma mensagem referenciada, mas principalmente com uma referência de qualidade, né. O que a gente vê, às vezes, muito por aí, é utilizar referências que quando você vai ver não tem uma qualidade adequada para aquilo que ela está sendo utilizada, né. Então, para mim, a principal ferramenta de potencializar uma área, por exemplo, que tem mais flexibilidade é o próprio profissional que está sentado na cadeira. E acho que esse profissional também tem que ter muito a capacidade, o discernimento de, em meio a tantas ferramentas que a gente tem hoje, acho que diferente de alguns anos atrás, que era mais escasso a tecnologia, hoje tem, com IA, enfim, que consegue deixar isso de forma exponencial disponível. Acho que esse profissional também tem que ter esse perfil de saber o que que ele vai escolher, o que que ele está fazendo, o que combina com o que ele precisa, com o objetivo. Acho que como que você vê isso no seu dia a dia, pensando que inovar não é só realmente procurar o diferente, mas sim fluxos, processos de trabalho, rotinas. Acho que a inovação é muito mais complexa do que só uma simples ferramenta, né? Não, total. Eu acho que, para mim, uma coisa que pesa muito é o senso crítico. Eu acho que independente da pessoa, sendo área médica, OTC, RX, qualquer pessoa hoje, como ser humano, o que vai diferenciar é o senso crítico daquilo. Então é a gente tá sendo bombardeado de informação, seja em redes sociais, em todo o mecanismo de comunicação, por todas as vias chegam novas informações a todo momento. Quem vai saber ali aquela fala, né, separar o joio do trigo, é fazer esse discernimento, é ter esse senso crítico daquela informação que você está recebendo. Porque eu acho que nem tudo é uma verdade absoluta. Eu acho que a gente está vivendo um momento de uma dicotomia de passado versus futuro. E não necessariamente é sobre isso, eu acho que é sobre um processo de evolução como um todo. Não é porque algo é antigo que é velho, né, acho que, se não me engano, é uma frase de Cortella, mas não é porque é antigo que é velho. Nós chegamos onde chegamos por tudo que a gente fez ao longo desse tempo, né, então é aprender com tudo que Usar foi essa feito. experiência e tentar melhorar. Obviamente tem inovações que são legais, mas tem o seu momento, e tem Exato. momento para o antigo. Isso que você falou é bem, bem interessante, bem importante. A gente tem visto que, assim, e aí é uma das diferenças que eu vejo quando eu tenho lá o mercado de RX e OTC, até pelo tamanho do público. Quando eu vou falar de, sei lá, de um medicamento para uma doença rara, que eu tenho que falar com 200 especialistas no país, dá para eu fazer um formato de entrega. Mas quando eu vou falar com um público muito grande, a gente tem que ir para formatos mais digitais, mais exponenciais. Aí a gente tem até trabalhado aqui, né, Maria, com algumas coisas que a gente usa
WhatsApp, e aí tem que usar a IA junto para poder ficar rastreando lá se tem algum relato de evento adverso, se eu vou entregar alguma coisa para essa pessoa, isso obviamente tem que estar tudo referenciado e tudo mais. Como é que você vê esses formatos distintos de usar mais de um canal? Como é que você tem visto usar o WhatsApp? Acha que é melhor trazer para dentro da página da sua empresa, para ficar dentro do site institucional? Como é que você vê isso? Eu acho que é um mundo gigante o que a gente está passando de possibilidades, né? Que foi muito potencializado, assim, da minha vivência pouca, né? Mas pela pandemia. Então, antes, muitas coisas que a gente pensava, eu posso ter uma aula online, posso ter um congresso online. Nossa, eram grandes absurdos. Às vezes todo mundo falava, não, mas isso é coisa para muito futuro, né? Hoje é E aí normal, né? veio a pandemia e simplesmente acelerou um processo que já vinha, né, de construção. E para mim, o que ficou muito claro é, na ausência de saída, né, que na pandemia a gente não tinha saída, a gente teve que abrir mão do luxo de procrastinar. Então a gente teve que fazer e se remodelar, que é algo que a pandemia nos ensinou que é possível e hoje existe totalmente, né. E quando a gente fala de meios de comunicação, além dos meios de comunicação para ser algo escalável, eu acho também que a gente tem que pensar na pessoa que está recebendo aquela mensagem, cada um tem um formato diferente de receber aquela mensagem, um formato que prefere. Então, quando eu coloco o mesmo conteúdo, a mesma mensagem em formatos diferentes, eu tento homogeneizar mais esse conhecimento. Por quê? Porque se eu coloco num formato único, aquela pessoa que gosta daquele formato vai receber bem a mensagem, mas a outra talvez não receba por conta de um formato. Então, eu acho que quanto mais formatos, melhor, porque somos uma sociedade muito heterogênea e a gente precisa estar disposto e disponível a alcançar essa heterogeneidade que a gente tem. Então, o WhatsApp, hoje é a coisa mais fácil que tem é se pegar um WhatsApp ali, ler e pelo menos despertar o interesse pelo conhecimento. Legal. E Sim. aí ele aprofunda E mais, aí com depois vídeo, ele com texto aprofunda. maior. Interessante, Exatamente. Então eu acho interessante. que existem alguns formatos que a gente pode utilizar como gatilhos para esse interesse, né, para essa descoberta do conhecimento e depois faz um aprofundamento. Então acho que cada formato ele pode ter um papel importante nessa jornada do conhecimento como um todo, e a gente tem que estar aberto que a todo momento vai vir coisa nova e vai vir coisa diferente sim, e se adaptando. E acho que nesse pós-pandemia, algo que acho que a gente vem percebendo, que acho que na pandemia ficou, né, muito, enraizado a questão das lives, do digital, aula online, enfim, até por questão da restrição que a gente estava vivendo, mas acho que agora no pós as pessoas querem vivenciar o presencial de outra maneira, Uhum. e unir realmente o físico com o digital. Então acho que ferramentas que conseguem fazer, né, que esses momentos, essas experiências, eventos, enfim, tenham mais, interatividade, engajamento, porque acho que as pessoas estão querendo retomar o É. contato presencial, mas não é só lá e ver um slide, participar, e realmente se sentir parte daquilo, se sentir impactado. Acho que a inovação com certeza também faz parte dessa mudança de Sem mindset. sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Acho que o que a gente vivia, né, então era tudo presencial, aí a gente passou por um momento que ou era tudo virtual ou não era, e a gente está no momento de se redescobrir. Porque a gente entende que só o presencial já parece que não funciona mais, só o virtual também não, É porque misturar os a 2, gente né. precisa, né, dessa troca. Eu acho que o ambiente híbrido, ele tá vindo para ficar mesmo. Então, é claro, existem coisas que só ali no contato físico, na Sim, experiência não com o substitui, paciente, numa né. demonstração, é a melhor opção. Mas existem outras maneiras, outras ferramentas, formas de participação que o virtual, que o online, ele funciona muito bem. E isso é um progresso constante, né, porque da mesma forma que a gente, pós-pandemia, entendeu que dava para fazer essa junção, agora a gente está vendo inteligência artificial.
E aí, onde vai entrar, né? Então, tá todo mundo com esse medo, o medo do novo. Eu acho O que compliance ainda é muito preocupado com o que vai sair disso, né? muito. Como que vai regulamentar? Como vai ser? Como vai ser o controle, né? Então, uma informação científica vinda da inteligência artificial tem a mesma qualidade? Não tem. Então, tá todo mundo meio sem saber como vai ser, mas ao mesmo tempo eu acho que o que diferencia um profissional é a mente aberta do, ok, essa é a realidade. Então, não é sobre bom ou ruim, não é sobre novo ou velho, é É o o mundo atual, né? processo. É isso aí. É isso. Como que a gente vai fazer melhor com o que a gente tem hoje e ir se adaptando. Pensando hoje no teu campo de atuação, você está em 2 linhas que historicamente tem muita mudança, porque abrange doenças muito prevalentes, muito estudadas, e aí você está lá em endócrino e diabetes. E aí pensando no momento que a gente está hoje, a gente tem várias diretrizes novas e mudanças de tratamento saindo em diabetes, aí em cardio tem uma pancada de coisa, você tem mudança em dislipidemia, você tem mudança em hipertensão, você tem coisas novas em infarto, você ainda tem um descasamento em algumas nuances de diretriz, na diretriz europeia um pouquinho diferente da brasileira e a americana. Como transmitir isso para o médico? Como ajudar o colega que está lá atendendo o paciente ter acesso a esses conteúdos? Como é que você tem feito? Eu acho que o ponto importante é você entender sobre o assunto. Então, é sentar e ler a diretriz inteira, o que está disponível, para você ter o seu senso crítico daquilo que está posto e entender as mudanças. Então, até fazer um comparativo, porque muitas coisas às vezes aparecem. Nossa, mudou muito. Aí você vai ver, mudou às vezes uma classificação. Então, você parar, ler e compreender e absorver esse conteúdo, acho que vai fazer toda a diferença na forma que você for pensar em como levar ele para frente, né. E, então, uma das alternativas é sempre deixar disponível resumos, né, sobre Uhum. esses pontos que foram alterados das diretrizes, justamente para fazer essa consulta estratégica do que foi alterado. Então eu acho que isso ajuda muito no dia a dia. É um E só te interrompendo, esses resumos naquilo que a gente acabou de conversar, você acha que ele vale isso ser omnichannel também? Tem vídeo, tem texto, Sem tem. sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, é isso que vai diferenciar, porque o que a gente tem que pensar é, existe o conteúdo científico técnico, a diretriz propriamente dita, aí a gente faz um filtro, né, do que mudou, do que não mudou, e eu tenho que pensar como esse profissional da saúde vai colocar isso na sua prática clínica. Tem que ser algo rápido, algo ágil. Quando eu estou falando, às vezes, de um profissional de saúde que está atendendo num consultório, é um perfil. Se eu estou falando de um estudante, de um residente, por exemplo, que vê diversos pacientes ao longo do dia, é outro perfil. E eu tenho que atingir a todos, né? E aquilo que a gente falou, às vezes a gente dá uma informação um pouco mais resumida, mas já conectando com um conhecimento mais profundo. Porque a gente também, a ideia não é passar só o resumo do resumo, mas como que você desperta através dessa síntese o interesse pelo conhecimento mais profundo daquele assunto. Então, sem sombra de dúvida, o E se você omnichannel conseguir está no caminho. filtrar bem esse público, às vezes você pega, por exemplo, você pega lá um profissional, já é experiente, já conhece e você pode dar uma pílula, mas uma pílula profunda, porque ele já tem um background Uhum, daquilo, então dá para você já ir do step exatamente. 2, step 3. Sem sombra de dúvidas, a segmentação do público vai fazer a diferença. Então, é um profissional que você sabe que ele estava no congresso de lançamento da diretriz. O que que eu posso fazer para relembrar de um ponto importante ou para eu capacitá-lo para ele ser um disseminador daquele conteúdo também? Porque o conteúdo não pode parar naquele próximo que a gente está passando, ele tem que ser disseminado. Porque acho que a ideia, né, de qualquer área médica é que todo mundo tenha acesso ao melhor conteúdo para que os pacientes se beneficiem disso. Então, como que a gente ajuda e dá ferramenta para propagar, além de ferramenta para o profissional de saúde propagar essa informação, mas também ferramenta para que ele eduque o paciente. Porque quando a gente está falando de endócrino, cardio, normalmente a gente está falando de doenças crônicas. E a doença crônica, o papel do profissional da saúde é muito importante, mas do paciente, eu acho que é muito mais.
porque ele precisa ter adesão àquele tratamento, ele precisa compreender e se sentir parte de todo esse processo de diagnóstico e de tratamento, porque vai ser para o resto da vida. E nem sempre aquele profissional vai estar ali todo mês lembrando, né? Às vezes é um medicamento que você tem que tomar todo dia. E a informação fica com ele, né? Exatamente. Então, como que a gente ajuda a preparar, pegar todo esse conhecimento técnico de congressos e ir traduzindo ele até chegar num ponto que o paciente se sinta parte desse novo modelo de tratamento e siga, independente de você ter um profissional de saúde ali em cima ou não. A comunicação, acho que ela sendo intencional. Você está comunicando não apenas por comunicar, tem que me comunicar com esse público, tem que de alguma maneira atingir essas pessoas, mas não, eu quero comunicar dessa forma, porque eu quero que cause esse efeito. E no final reverbera no paciente. Pensar nesse profissional de saúde dessa forma que você falou, dele como um replicador dessa história, e você põe intenção nisso, às vezes vale até pensar, a gente tem feito isso em algumas coisas aqui, de no final de uma apresentação eu deixar um residual que esse colega consegue utilizar no consultório, consegue mostrar para os pacientes e tudo mais. Eu acho que isso é algo para ter na cabeça, né? Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que tudo na vida que a gente faz, a gente precisa ter a mensagem-chave. Por que que eu tô fazendo isso? Fazer por fazer, gente, se a gente tem que gerar energia, que seja para gerar movimento e não calor no mesmo lugar. Para mim, essa é a minha filosofia de vida. Então, criar um conteúdo só, porque eu tô criando. Não, hoje ele pega a diretriz, ele sobe numa inteligência artificial, ele vai ter um resumo. O que que eu tô dando de diferente De para ele? valor. Exato. Como que eu tô agregando valor na jornada e principalmente que isso vá se refletir no paciente, que no final do dia é uma grande preocupação, né. Então, sem dúvida, quando a gente mais nicha, a gente mais conhece o nosso público final e a gente consegue ser mais assertivo na mensagem que a gente está passando e que a gente está enviando, né. Então, seja para o profissional da saúde, um médico, ou seja para um farmacêutico que está no balcão da farmácia, que está correndo e às vezes chega o paciente e fala: "Ah, eu preciso do medicamento X", mas você tem outra opção? Como que você capacita esse profissional para que ele faça uma avaliação crítica mesmo daquela pergunta e responda da melhor forma para o paciente? Então é um universo, o universo de educação ele é lindo, né, a espiral do conhecimento, ela transforma vidas, assim, e sempre pensando: "O que que eu estou fazendo, agregando valor a isso?", não sendo mais um ou o mais comum, que isso tem bastante, né. E você falou de tradução dessas diretrizes, desse conhecimento, sei lá, saiu um estudo novo, de tradução disso para prática clínica. Como é que você enxerga isso? Discussão de caso, um curso, o resumo que você comentou, o que você acha que são os formatos mais interessantes para ajudar nessa tradução? O mais básico, assim, seria um resumo mesmo dessas alternativas. Eh, Encontros eu acho que funciona muito bem também, então debater com outros especialistas para ver pontos de vistas diferentes. E não outros especialistas, às vezes, da mesma especialidade, né. Eu acho que quando a gente olha as coisas de uma forma multidisciplinar, a gente consegue enxergar as coisas sobre outros pontos de vista. E quando a gente muda o ponto de vista, a gente pode, às vezes, mudar a interpretação daquilo. E como um paciente é algo holístico, eu acho que olhar sobre diferentes pontos de vistas tem uma tradução um pouco mais estratégica daquela atuação. Então eu acho que essa troca entre profissionais é muito importante. Discussão de caso clínico, eu acho que faz muito sentido, porque quando a gente conecta o teórico com a prática, eu acho que é a melhor forma que a gente pode utilizar para exemplificar algo. E também para as pessoas guardarem aquilo, né? Uma forma de memorização quando a gente cria emoções à mensagem que a gente está passando. Quando eu consigo correlacionar a emoção com a mensagem final, eu acho que ela fica mais conectada e gravada do que uma mensagem técnica solta. Então, ir criando esses laços de memória, eu acho que faz diferença também, além de ser aplicável, porque às vezes na teoria é tudo lindo. E quando você vai para a prática, né, doutora, às vezes você vai falar: "Opa,
talvez aqui a gente precise fazer um ajuste, né. Então, sem sombra de dúvidas, resumos, aulas, videoaulas gravadas, porque às vezes a gente consegue dar uma aula ao vivo hoje, amanhã não. Mas a pessoa que poderia assistir amanhã, que não assistiu hoje, ela vai ficar sem esse conhecimento? Será que eu ter um repositório desses conteúdos não ajuda também? Às vezes está no hospital, rotatividade, ou na correria do dia a dia, nós em São Paulo, no meio do trânsito. Então, esses diferentes formatos, podcasts, essas traduções, eu acho que faz bastante sentido e principalmente tentar traduzir o tecniquez, assim, para algo mais palatável, porque às vezes é difícil e tá tudo bem. Por quê? Porque cada um tem uma forma de aprendizado e cada um tem uma forma de absorver a mensagem. Então acho que a gente tem que estar preparado para um olhar como um todo, né. Existem pessoas que preferem uma mensagem mais analítica. Existem pessoas que gostam de algo mais, profundo, algo mais emotivo, que se cative por outro lado. Então a pessoa que pensa na disseminação desses conteúdos, tem que pensar nessa diversidade de receptores da informação. Eu acho que também passa um pouco pela habilidade que eu preciso desenvolver naquele momento. Então, quando você estava falando, eu estava lembrando de algumas coisas de prática, de, sei lá, de como preceptor de residente, em alguns momentos, você tem que passar alguma coisa muito de ciência, de, sei lá, de uma fisiopatologia, como é que uma molécula nova funciona, ou por que de uma meta ser X ou Y, aí mostrar o estudo que referencia isso, e aí eu acho que é um caminho para passar isso. Mas em alguns momentos na conversa lá com o residente, eu fazia dislipidemia e, e o residente ia lá e falava, esse paciente, sei lá, tem uma dieta boa. Aí eu falei, você conversou com ele, essa dieta? Vamos lá junto? E aí eu ia lá, eu fazia as perguntas e as respostas do paciente eram completamente diferentes, porque eu já tinha uma certa experiência, eu já tinha visto muito aquilo, então às vezes o colega precisa ver alguém mais experiente atendendo para poder pegar isso ali. Então, uma coisa é eu passar a ciência crua, outra coisa é passar uma habilidadezinha de atendimento, então faz diferença nessa história, né? Totalmente diferença, porque o técnico ele é muito bonito e você vai aprendendo. No dia a dia você vai aprendendo. Agora, existem algumas habilidades, né, os soft skills da vida, que é o que vai fazer diferença na aplicabilidade do técnico. Porque o técnico pelo técnico, ele não vai fazer diferença, sim, mas você saber a pergunta certa, você saber interpretar o momento daquele paciente, o que ele precisa ouvir. Às vezes o paciente está lá porque acha que precisa de um tratamento, às vezes ele só precisa ser ouvido. Então é saber o momento certo, saber como agir. Acho que são habilidades que algumas até da forma virtual você aprende, mas a troca, Faz do diferença. presencial faz diferença nisso, né. E uma coisa que a indústria pode ajudar, e pegando a Maria, tem formação em jornalismo, mexe muito com marketing e tal, vale pensar numas coisas para se fazer junto, que é o médico ele tem que vender para o paciente a necessidade de um tratamento. Então, por exemplo, falando de diabetes, de colesterol, de hipertensão, para ficar na cardiologia como exemplos, você mesmo colocou, o paciente ele precisa tomar remédios para o resto da vida e muitas vezes que ele não sente efeito. Pensando numa estatina, se ele tomar a vida inteira estatina, se tudo der certo, nada vai acontecer com ele. Então, assim, ele não viu que aquilo Exatamente. fez alguma coisa. E aí o médico precisa ter um pouco desse poder de convencimento para é um pouco de ensinar os efeitos, mas também de convencê-lo da necessidade daquilo, né? Então, e a gente não aprende isso na faculdade, isso é fogo, né? É, acho que é uma skill que realmente não vem na formação. E no final é saber se comunicar e ser intencional na sua comunicação. É o médico se comunicar pensando com quem está falando, como ele vai falar, por que ele vai falar aquilo. E acho que a comunicação é um poder que acho que é tanto. É uma hard skill, mas também tem desdobramentos de soft skill para comunicação. E Esther, infelizmente, caminhando mais pro final do nosso papo, passou super rápido, realmente uma conversa que a gente vê e fluiu. Você acha que esse episódio você trouxe muitos insights que para quem seja, independente do estágio da carreira, mas acho que principalmente para quem está começando a trilhar uma jornada na indústria farmacêutica, acho que você deu dicas muito valiosas
para quem está assistindo, mas acho que pensando nesse, que a gente falou de tecnologia, né, de intencionalidade no seu trabalho, qual outra dica que você pode dar para essa pessoa que está assistindo a gente, que está começando a se desenvolver, mas que ainda precisa, né, de um direcional e se tornar bem protagonista do que está fazendo, né? Eu acho que uma dica importante seria compreender que às vezes a gente é muito focado no ponto final, só que o processo ele é muito importante. E é ao longo do processo que a gente aprende coisas e desenvolve habilidades que só o processo vai nos dar. E a gente mira muito no fim. E sempre que a gente chega no fim, tem um novo fim, porque não para. Porque é um ciclo de desenvolvimento constante, seja da tecnologia que está se desenvolvendo, seja de nós como seres humanos, que a gente não para. Então, seria aproveita o processo, que aquilo que você tanto almeja, ele vai chegar. E entenda o ambiente que você tá e vá trabalhar assim com amor. Faça aquilo que você goste e aprenda a amar aquilo que você faz. Porque não existe nada melhor do que você ter um dia exaustivo, chegar em casa e ter que escolher se você dorme ou se você come, porque você está cansado, mas você falar: "Tudo valeu a pena", sabe, alinhado com um propósito, falar: "Impactei a vida de alguém, foi uma palavra que fez a diferença", e tá aberto para o que você quer. Porque quando a gente sabe o que a gente quer na vida, fica muito fácil os nãos. E às vezes quando a gente tá em dúvida, a gente faz algumas coisas e fala: "Putz, por que que, Perdi né, meu tempo, perdi né? meu por que fui por esse lado?". Não é fácil saber o que a gente quer, então saber o que não quer também é muito importante. Então eu acho que é estar aberto, é tentar se conhecer e colocar os seus limites, tentar entender se aquele ambiente que você tá é o ambiente para você mesmo e tá tudo bem se não for. Acho que a gente precisa se desprender um pouco das amarras da sociedade do é isso ou é aquilo. Não é sobre dicotomia, é sobre processo evolutivo, né? Então, para finalizar, eu acho que juntando isso com a parte de tecnologia, né, de passado e futuro, eu acho que o passado são como se fossem as nossas raízes das árvores e o futuro, a inteligência artificial, tudo são os galhos que estão sendo nutridos por essas raízes. Então, eu acho que na vida profissional é sobre isso. O processo é as raízes que vão nos dar a sustentação para as oportunidades que são os nossos galhos do futuro. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso episódio. Foi um prazer falar contigo. Se gostaram do nosso episódio, se não deixou seu like até agora, deixe aí seu like, compartilhe esse episódio com os amigos e colegas. Deixe seus comentários aí com sugestões de novos convidados, novos temas para a gente abordar. E, Maria, Obrigada, Esther, obrigada, doutor. E também relembrar, pessoal, se você ainda não se inscreveu na nossa newsletter, é um conteúdo que vem após o episódio com insights, materiais complementares, então é um conteúdo rico para você continuar fazendo parte dessa comunidade que é o Farmacêutico. Muito obrigada, a gente se vê aí no próximo episódio. um abraço.